Olá, alunos! Eu sou a Maria Eduarda Barbieri, faço parte do programa Residência Pedagógica Subprojeto Biologia com a professora Sandra. Nessa aula é uma continuação da aula da semana passada sobre auxinas, referente ao conteúdo do PET 7. Então, eu vou começar falando dos efeitos fisiológicos da auxina. Entre eles são o alongamento celular, tropismo, dominância apical, inibição da abscisão, que é a queda de folhas e frutos, retarda o amadurecimento dos frutos e ele induz a formação de frutos sem sementes, que são aqueles frutos partenocárpicos. Sobre o alongamento celular, a auxina ela tem que se ligar à proteína receptora dela, que lembra que todo hormônio tem a sua proteína receptora, e essa ligação vai ativar canais e bombas de H+ATPase, e isso vai induzir a síntese dessas bombas. Isso é importante porque junto da giberelina, a auxina, o hormônio vai induzir a síntese de alfa-amilase, e assim elas vão quebrar o polímero em glicose, e a glicose vai induzir a entrada de água na célula, e entrando água na célula, vai aumentar, vai expandir, vai ter esse alongamento da célula. No caule e na raiz a situação funciona um pouquinho diferente, porque baixas concentrações estimulam o crescimento da raiz e o caule precisa de maiores concentrações. Ele é um dos principais sintetizadores de auxina, um dos principais pontos de formação de auxina. Então, como dá para ver na imagem, quando a concentração de auxina é mais baixa, é o ideal para a raiz, a chegar ao topo. Já o caule precisa de uma maior concentração para atingir a sua melhor taxa de crescimento. No efeito de desenvolvimento dos frutos, a auxina tem como função específica estimular esse desenvolvimento. Um fator é o aquênio do morango, que é o fruto. O morango, como a gente viu na aula de anatomia vegetal, é um pseudofruto. Então, como a gente sabe, a auxina ela é sintetizada na semente também. E quando você tira os aquênios, não ocorre o desenvolvimento do fruto, por causa que não vai ter a síntese dele, não tem a semente do morango para o desenvolvimento daquele fruto. Então, isso é um dos motivos para a indução dos frutos partenocárpicos, por causa que, quando é aplicada a auxina antes da fecundação, a sinalização química vai acontecer do mesmo jeito, porque a planta vai entender que teve o desenvolvimento da semente, porque as concentrações de auxina vão estar muito altas. Então, para a planta a semente está ali, então vai desenvolver o fruto sem a semente, porque ela vai entender do mesmo jeito como se a semente estivesse ali, porque tem auxina. Os tropismos foi algo que a gente já ouviu falar quando a gente estava vendo sobre os experimentos de Darwin, que ele usou fototropismo para entender no alpiste sobre o funcionamento da auxina. Mas os tropismos são um dos papéis importantes da auxina e eles estão relacionados ao crescimento em resposta a algum fator ou a algum estímulo. Aí os que a gente vão ver é o gravitropismo ou geotropismo, fototropismo e tigmotropismo. O gravitropismo ele está relacionado ao crescimento em relação à gravidade, também conhecido como geotropismo. Então tem a raiz, que ela cresce de um jeito positivo, ela vai crescer para baixo, a favor da gravidade, e o caule, que é um gravitropismo negativo, ele vai crescer contra a gravidade, ele vai crescer para cima. Isso ocorre quando a planta muda de posição. Como a gente pode ver na imagem, quando ela está deitada, o caule crescendo para cima e a raiz crescendo para baixo. Isso acontece, tem uma teoria falando que tem grãos de amido que quando vira a planta, eles pressionam umas partes diferentes da célula, fazendo com que a planta perceba que não está na posição correta. É uma hipótese que ainda não foi comprovada. O fototropismo, que ele já foi visto nos experimentos de Darwin com o alpiste, quando Darwin e o seu filho Francis estavam estudando sobre o desenvolvimento da auxina, que ainda não era conhecida como auxina, a gente viu isso na aula 1, está relacionado ao crescimento em resposta à luz, em relação à luz. Então, quando a planta está sendo iluminada apenas de um lado, o lado não iluminado
vai crescer mais, fazendo com que a planta se curve em direção à luz. Isso acontece por causa de proteínas fotossensíveis que absorvem a luz e induz com que as auxinas migrem para o lado com menos iluminação e então faz com que ocorra a curvatura. O girassol é um bom exemplo porque o nome dele próprio de gira-sol, então ele vai girando pelo sol por causa da resposta à luz, do evento chamado fototropismo. O tigmotropismo, que é o último tropismo que a gente vai ver, é o crescimento em resposta ao toque. Isso permite que as raízes cresçam ao redor das rochas. Aqui, como exemplo, eu trouxe as plantas trepadeiras e a gavinha de videira, que as plantas trepadeiras crescendo pelo toque da parede e a gavinha está crescendo em relação ao caule ou a um arame colocado ali perto dela. Dominância apical. O que é dominância apical? É quando a região do ápice é dominante, ou seja, tem menos formação de ramos laterais, porque tem o eixo principal e vai formando outros ramos lateralmente. Isso acontece porque a auxina mantém altas concentrações de ácido abscísico, conhecido como ABA, nas gemas laterais. E esse ácido, ele inibe a ação do hormônio que é responsável pela formação da ramificação lateral, que é a citocinina. Então, quando queremos que uma planta cresça para os lados, a gente precisa cortar a parte de cima, o ápice apical, a gema apical, porque cortando ela vai ocorrer o desenvolvimento lateral da planta. O uso comercial das auxinas, entre eles está a prevenção da abscisão de frutos, para não ocorrer a queda do fruto antes do tempo, para ele ser colhido na maioria das vezes e ficar em boa forma para ele não estragar. Promoção do florescimento em abacaxi, para auxiliar na floração do abacaxi, no desenvolvimento da flor e do fruto. Indução de frutos partenocárpicos, que é uma coisa muito comum no mercado, a gente encontrar frutos sem sementes, incluindo uma dos exemplos é a fruta Thompson, a uva Thompson, que não tem semente. Propagação vegetativa e herbicidas, porque algo em altas quantidades ela funciona como herbicida. Então é isso, até a próxima aula. Obrigada!